Crônicas 16, verso número 12. Coloquei como título para essa mensagem Central de Chamadas. Acharam? E caiu asa doente de seus pés no ano 39º do seu reinado. Grande por extremo era a sua enfermidade, e contudo na sua enfermidade não buscou ao Senhor, mas antes os médicos. Amém? Os irmãos podem se assentar. Eu creio que a angústia, meus irmãos, é o resultado, muitas vezes, de um diagnóstico negativo. Mas nós estamos diante da palavra santa do Senhor, e a palavra do Senhor ela é boa. E ela vem para mudar todas as situações. Nós vivemos uma semana bastante intensa e bastante interessante. Muitas mudanças acontecendo nas nossas famílias, ao nosso redor. Muitas mudanças acontecendo no mundo. E também muitas mudanças acontecendo dentro da nossa comunidade, a comunidade brasileira da América. Eu tenho aproveitado esse meu tempo nesses dias, como eu já disse, para desfrutar da presença do Senhor. Não tenho horário para dormir, não tenho horário para levantar. A mesa da cozinha está parecendo uma biblioteca, porque está cheia de livros, 3 computadores ligados, tal, e, gente, está sendo uma maravilha. A festa acaba a semana que vem. Mas eu orei em gratidão a Deus por muitas coisas essa semana. Deixa eu citar algumas coisas pelas quais eu orei essa semana. Eu orei por gratidão pela salvação, gratidão pela vida, pela comunhão, pela liberdade que nós temos, pela minha família e pela nossa família espiritual. Eu orei amanhecendo sexta-feira porque eu não sou o Mike Zuckerberg, o fundador do Facebook, que dormiu e durante o seu sono ele perdeu 17 bilhões de dólares e ainda acordou tendo que enfrentar todos os acionistas da companhia. Gente, eu orei com uma alegria muito grande. Obrigado, porque eu não sou ele. Eu orei porque eu não sou o presidente Trump. Porque deve ser horrível todos os dias os teus assessores chegarem falando que estão falando de você tantas coisas. E a maioria das coisas são mentirosas. Como eu agradeci a Deus, porque Ele nos guarda. Eu agradeci a Deus porque a minha fé e a esperança me permitiram ver a lua de sangue. Ainda que pelo celular com a Ebra, que estava vendo. Mas eu vi e fiquei feliz porque é um sinal do meu Deus. Eu não me escondi nas cavernas ou nas casas, como muitas pessoas fizeram no Oriente, pensando que a lua ia cair sobre a sua cabeça. Mas nós temos certeza em quem nós estamos. O nosso Deus ama a sua igreja. E nós vamos para casa, meus irmãos. Eu orei agradecido essa semana, meus irmãos, porque eu tenho esperança. E a esperança é algo maravilhoso quando nós temos. A esperança que nos foi ministrada no domingo passado de uma forma tão graciosa. Deus foi tão presente, tão real no nosso meio domingo passado, que eu encontrei com pessoas que participaram do culto pela internet. Eles falavam, pastor, parecia que a gente podia pegar o ambiente. E a verdade é que não podiam pegar o ambiente. A verdade é que o Espírito Santo também estava lá. E nós não podemos desperdiçar esses tempos em Deus. Mas foi um culto maravilhoso. Nós ouvimos desse púlpito alguns testemunhos, e testemunhos que foram resultados de uma caminhada com Deus. E pensando em testemunhos nessa semana, eu cheguei à conclusão que para que haja um testemunho é necessário um teste. Sem teste, não tem testemunho. É impossível, a não ser que você não saiba escrever testemunho. Eu agradeci a Deus. E no domingo passado ainda, durante o culto, enquanto os irmãos compartilhavam os seus testemunhos, eu vi que ficou muito claro, independente da situação, da distância que moram, através da caminhada na sua fé, o tempo que conhecem a Deus. Mas tiveram 2 pontos que foram comuns nos testemunhos que foram participados a nós. O primeiro é que todos eles passaram por um diagnóstico negativo. Receberam uma notícia que não era boa. Passaram por esse lugar. Mas o segundo lugar que eles passaram também foi o lugar da oração. E foi a oração que fez com que o milagre acontecesse. Nós escutamos esses testemunhos domingo passado e eu saí dessa casa vibrando no Senhor.
Eu ia participar de mais um culto de tarde, mas Deus me encheu tanto de manhã que eu falei, deixa eu ficar em casa e continuar pensando e revivendo aquilo que o Senhor falou para nós nessa manhã. A verdade é que esses dois lugares são lugares tremendos e que todos nós podemos passar, e talvez alguns estejam passando hoje. O lugar do testemunho, do diagnóstico negativo. Mas nós devemos também entrar no lugar da oração, e é no lugar da oração que nós vamos ver todas as coisas sendo mudadas. Max Lucado escreveu que a ajuda de Deus está sempre disponível, mas ela só é concedida àqueles que a buscam. Os testemunhos que ouvimos são o resultado de uma busca constante. Pessoas que não se entregaram para a notícia, mas entregaram a notícia para Deus e em Deus esperaram que tudo fosse mudado. Eu me sinto honrado em ministrar essa manhã, e os irmãos não sabem a alegria que eu estou desde as 5 horas quando eu acordei. Hoje o dia para mim está sendo especial. E estar aqui ministrando essa palavra que o Senhor colocou no meu coração, meus irmãos, isso é um presente de Deus para a minha vida. Eu me sinto honrado em estar na frente da igreja. Eu estou diante da noiva do Cordeiro. E eu não sei a história de todos, porque eu não conheço a todos que aqui estão. Nós temos muitas visitas, temos muitas pessoas que estão nos acompanhando de casa, e eu não sei a sua história. Mas eu sirvo a um Deus que conhece a história de todos, e não perde um segundo da sua história. Eu tenho certeza absoluta que em alguma área da sua vida você está com um diagnóstico. Alguma coisa não está indo bem, chegou alguma notícia que tem te preocupado, algo que você não está sabendo o que fazer. E para ser sincero, essa palavra está sendo gerada em meu coração há dias. E em todo o tempo eu tenho me sentido feliz por não ser você. Eu estou feliz porque eu não estou passando a luta que você está passando. Eu estou feliz por não estar enfrentando a dificuldade que você está enfrentando. E eu estou feliz porque eu sei que é a vontade do Senhor tudo aquilo que está acontecendo. E a Bíblia nos diz que Deus não nos dá um peso maior do que a gente possa suportar. Então a minha alegria não está no egoísmo de dizer, olha, eu não estou sofrendo como você está. Mas a minha alegria está em saber que Deus está tratando de você de uma forma que você pode suportar. E sem dúvida nenhuma você não está sozinho, o Senhor está do seu lado. Não importa o diagnóstico, importa sim o Deus que nós servimos. E o Deus que nós servimos viu em você uma força que talvez você não esteja vendo. Talvez você se coloque diante do espelho todos os dias e diga, olha, mais um dia passando por essa situação. Mas deixa eu te lembrar que você vê a sua imagem, mas Deus vê a nossa imagem. Deus vê como nós realmente somos. E Ele sabe muito bem aquilo que nós precisamos. E Ele está ali simplesmente esperando que a gente o chame para Ele entrar em ação. Ele não erra, Ele não entrega nada para ninguém que não seja possível que Ele consiga lidar com aquilo. Ele sabe que se o seu diagnóstico fosse para mim, talvez o resultado seria terrível, porque eu não saberia como lidar com a situação. Por um outro lado também, eu quero pela palavra de Deus nessa manhã te orientar, que não é porque Ele viu força em você que você pode simplesmente aceitar e conviver com o diagnóstico. E pensar assim, a minha vida vai acabar dessa forma. A verdade é que os milagres acontecem quando a gente rejeita aquilo que está chegando na nossa vida. E eu creio que chegou um momento da igreja se levantar em Deus e dizer, olha, eu rejeito porque eu tenho um Deus que pode todas as coisas. A verdade é que Deus nos ajudará a ser o povo que nós devemos ser. Mas nós devemos pedir a Ele. Nós devemos falar com Ele. Porque Ele sabe sim de todas as coisas. Mas o que Ele quer é ouvir dos nossos lábios a necessidade que nós temos. Tudo o que nós temos que fazer é reconhecer as nossas necessidades. Esquecer a nossa autossuficiência, depender exclusivamente de Deus e pedir para Ele ser o nosso refúgio. E eu sei que todos nós conhecemos de cor o Salmo 46, que diz que Deus é o nosso refúgio, que Ele é a nossa fortaleza, que Ele é o socorro bem presente em tempo de angústia. Mas eu tenho certeza absoluta que muito mais do que nós sabermos, chegou o momento de nós abrirmos os nossos lábios e chamar esse Deus que é refúgio, chamar essa fortaleza, correr e pedir por esse socorro, porque Ele quer ver que os nossos dias sejam dias de paz, onde Ele possa estar ao nosso lado e ser glorificado por aquilo que Ele tem feito, não simplesmente por aquilo que nós dizemos que Ele pode fazer. A experiência entre saber o que Ele faz e viver o que Ele faz está à nossa disposição. Então chegou o momento de nós, como igreja, começarmos a clamar bem alto e dizer, Senhor, olha por mim e faz a Tua vontade.
A angústia é o resultado de um momento profundo de instabilidade. Eu passei por isso quando eu fui diagnosticado há anos atrás. Eu entrei para fazer um exame de vista e eu saí da sala do médico completamente cego. Porque ele começou a me mandar de uma máquina para outra, e disse, olha, você está perdendo a sua visão, você vai ficar cego em pouco tempo. E eu confesso para os irmãos que aquele dia eu devia estar melancólico demais. E eu saí do consultório dele tateando a parede para poder ir para casa. Eu saí de lá com a notícia que eu estava cego. E por muitos dias eu não comentei com a Kátia o que estava passando, mas em mim eu estava me deixando ser comido pelo diagnóstico. Uns dias depois não deu mais para guardar, eu sentei com a Kátia, eu falei, olha, o diagnóstico do médico foi terrível, ele falou que eu estou ficando cego. Mas a resposta da Kátia para mim foi uma resposta de ânimo. Ele falou, então pare de chorar e comece a se alegrar e a viver os dias que você tem e enxergue tudo que você quer. Viva melhor agora, sabendo que você vai perder, então desfrute daquilo que você tem. E foi uma palavra que me deu um choque, eu pensei que ela ia sentir um estado de comiseração e ia mergulhar comigo, mas pelo contrário, ela fez eu pular para o lado dela. E fez eu começar a observar todas as coisas em maior detalhe. Mas fez eu observar algo muito mais profundo que foi a glória de Deus. Porque fazem 23 anos que esse diagnóstico chegou e até hoje eu estou aqui para a glória do Senhor, enxergando com os meus próprios olhos, porque Deus é Deus. E nós precisamos convidá-lo, nós precisamos chamá-lo dentro das coisas que estão acontecendo conosco. O óculos me atrapalha. E a única forma que eu fiz, que eu achei para usar o óculos que eu dependo. Porque sem óculos eu não enxergo nada, principalmente do olho esquerdo. Ou melhor, eu enxergo, mas eu enxergo mal. A ponto que para dirigir eu preciso de óculos, então não estacionem perto do meu carro, por favor. Mas o jeito que eu achei foi esse. Quando eu fui renovar a carteira, eu falei, olha, coloca aí que eu preciso de óculos. Que assim eu não deixo mais na gaveta, eu fico com ele no rosto, que é o lugar que precisa. E todas as vezes que eu coloco o óculos no rosto, vem na minha cabeça que um dia eu fui cego. Mas hoje eu estou vendo porque Deus agiu em meu favor. No texto lido, o rei de Asa, filho de Abias, assume uma nação cheia de diagnósticos e cheia de problemas. Mas, ao contrário do que o seu pai fazia, esse homem estava cheio de Deus. E ele resolve ser a diferença. No capítulo 14, a partir do verso 2, diz assim, e Asa fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor, seu Deus, porque tirou os altares dos deuses estranhos e os altos, e quebrou as estátuas, e cortou os bosques, e mandou a Judá que buscassem ao Senhor. Ele chamou a nação inteira e falou assim, é hora de buscar ao Senhor. Se nós queremos ver a situação mudada, é hora de nós buscarmos ao Senhor. E essa semana, meus irmãos, na madrugada de um desses dias, estava assistindo o jornal ainda enquanto eu lia um pouco, e a minha cabeça funciona dessa forma, mas está lá o prefeito de Orlando dizendo que vai começar a liberar as carteiras de motoristas. Meus irmãos, está chegando tão perto de Tampa. Está na hora da igreja de Tampa despertar e começar a clamar ao Senhor. Está chegando muito perto porque o nosso Deus vai mover as coisas em nosso favor. Mas estar perto não significa que é nosso, meus irmãos. Deus tem algo especial para nós. É a hora da igreja clamar ao Senhor. Ele manda a nação inteira buscar o Senhor. E ele fala assim, olha, vocês observem a lei, observem o mandamento. Eles experimentaram uma vitória tremenda contra os etíopes, que era uma quantidade muito grande contra eles. Mas tudo isso foi fruto do clamor de Asa. Ele buscou a Deus e Deus, na sua infinita fidelidade, vai lá, estende a sua mão e dá vitória para eles. Porém, quando a gente chega no capítulo 15, eles recebem uma orientação condicional da parte de Deus. Então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed. E eu amo a Deus porque pode passar o tempo que for, a palavra de Deus é a mesma. E ainda hoje Deus levanta profetas em Deus para falar com a sua noiva. Ele ainda usa homens que estão dispostos a ser usados por Ele. Não era só naquela época que se levantava, não. Hoje ainda tem pessoas que pagam o preço para permanecerem fiéis no Senhor e falarem somente o que o Senhor determina. Vai lá, esse homem cheio do Espírito de Deus. E saiu ao encontro de Asa e disse-lhe, ouvi-me Asa e todo Judá e Benjamim, o Senhor está convosco. Meus irmãos, se eu escutasse isso no meio de Judá naquele momento,
Eu ia pular de alegria. Porque quando Deus está conosco, pode vir o mundo, o inferno, pode se levantar o que for, porque a vitória, ela é nossa. Infelizmente o texto tem uma vírgula. E depois da vírgula começa a entrar as condições do Senhor. O Senhor está convosco enquanto vós estáis com Ele. A parte de Deus Ele não muda, o que muda é a nossa parte de vez em quando. Mas Ele coloca uma outra vírgula também que nos dá uma esperança ainda maior. Porque diz assim, e se o buscardes, o achareis. Então significa que se você não o buscou ontem, mas está aqui hoje, ainda tem oportunidade para você mudar a sua vida. Se você não conseguiu buscar hoje de manhã, ainda não tem problema, você está no lugar certo, na frente do Deus que é o único Deus. E se você o buscar, você vai achá-lo de todo o teu coração. Mas ele termina dizendo também que se o deixares, ele também o deixará. Uma palavra bastante interessante e condicional, como eu já disse. Mas eu fico pensando nos ânimos no meio de uma nação. Porque muitos tomaram como verdade dizendo, Deus está comigo e vai permanecer comigo. Mas outros escutaram, Deus está comigo, mas depende de tudo aquilo que eu faço. E talvez tenha achado que era algo muito grande para ser conseguido. Muitas pessoas pensam dessa forma, pensando que permanecer em Deus e agradar a Deus é muito difícil. E eu vou te dizer que difícil é a gente agradar o diabo. Porque a única coisa que ele quer é nos roubar, matar e destruir. Ele não quer um relacionamento conosco. Mas Deus, ele fala, olha, que se nós nos aproximarmos dele, ele se aproxima de nós. Ah, meus irmãos, qualquer momento, em qualquer situação, é hora de nós abrirmos os nossos lábios e dizer, vem, Senhor, olha por mim e anda comigo. Nós servimos a um Deus, meus irmãos, que é maravilhoso, acima de tudo, ele é detalhista. O nosso Deus faz tudo nos mínimos detalhes. E ele nunca se engana e nunca nos enganou. Mas ele deixou bem claros para nós nas próprias palavras de Jesus. No mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo. Lendo esse texto que eu citei só um versículo essa semana. Os irmãos que estão fazendo a leitura do plano bíblico passaram por essa terra e sabem que não é um território desconhecido. Se você não está fazendo o plano bíblico, pode começar por aqui mesmo, que nós já passamos aí. Mas essa terra é uma terra que esse capítulo, ou melhor, esses capítulos nos dão lições assim fantásticas, maravilhosas, daquilo que pode suceder com as nossas vidas. E lendo esse texto essa semana, eu fui arremetido diretamente ao tabernáculo. O lugar da esperança, do perdão e do socorro divino através de rituais e cerimônias. Um lugar onde existia a presença de um Deus distante, mas que queria ser um Deus pessoal. Mas ninguém se aproximava dele porque tinha um véu, e esse véu era espesso, grosso, inacessível para qualquer um. Somente o sumo sacerdote passava diante do véu. Porém, meus irmãos, e eu amo os poréns na palavra do Senhor, porque porém veio Jesus. E aquilo que era inacessível se tornou acessível. O Deus que queria um relacionamento pessoal conosco se torna completamente disponível. E ainda hoje está acessível. Quando nós falamos de Jesus, a nossa alma ela tem que vibrar de alegria. Porque Ele fez algo que era impossível. Ele nos deu acesso. Ele ensinou-nos que Ele é o único caminho para nos levar a Deus. E isso somente reconhecendo a sua morte, mas também a sua ressurreição e a sua vida. E o melhor de tudo é que Ele morreu, ressuscitou, subiu e irá voltar para buscar a sua igreja. Aleluia! Aleluia! Temos livre acesso por esse Jesus. O véu foi rasgado. E quando eu estava lendo essas passagens, essa semana eu não tive outra imagem a não ser a de uma central de chamadas. Um ambiente completamente preparado para receber ligações de pessoas. Mas o que eu amo em Deus é que as nossas ligações são respondidas por Ele. E não por qualquer outro. É Ele quem nos responde, é Ele quem nos atende.
E eu fui procurar sobre centrais de chamadas, e existem companhias imensas ao redor do mundo, gigantescas, mas nenhuma se compara com a central de chamada da polícia nos Estados Unidos. 240 milhões de ligações por ano, 20 milhões por mês. Vocês imaginem a quantidade dos toques de telefone, os timbres do telefone tocando, e as pessoas atendendo e tentando achar uma solução, uma resposta. O único problema de tudo isso é que normalmente quando se manda o socorro, já se tem a vítima. O problema já aconteceu. Chegam tarde, por muitas, pouquíssimas, raríssimas vezes chegam a tempo de salvar ou a tempo de influenciar para que o mal não aconteça. Mas eu conheço o meu Deus, que está lá nos céus, ao seu lado está o nosso Senhor Jesus Cristo, que intercede pelos pecadores, que intercede por nós, 24 horas por dia, 7 dias por semana, todo o ano está lá esperando simplesmente nós chamá-lo, e no mesmo momento Ele nos responde. Aleluia! Quem compreende o Deus que nós temos? Que não faz acepção de pessoas, mas Ele nos atende com o mesmo amor. Aleluia! 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 E pensando nisso, eu entendi que a única oração que Deus não responde é aquela que não é feita. Se você não orar, você não vai ter resposta. E não adianta você querer dizer, Deus não está olhando para mim, Deus não está me vendo. Ele está te vendo, mas Ele quer te ouvir. Ele quer saber dos teus lábios aquilo que você tem para falar com o Pai. Liguei para Curitiba esses dias, estou falando, minha sogra atendeu o telefone, e de repente ela falou, a Ebra precisa falar com você, amor. E eu peguei ela pegou o telefone, ela falou, pai, você deixa eu sair para brincar? Você não precisa pedir para mim, filha, essa avó está aí na frente. Ela falou, sei, pai, mas eu quero que você diga que sim, porque a mãe não está aqui. Não, você pode sair para brincar, filha, sem problema nenhum. O que Deus quer ouvir é a nossa voz como filhos. Como pai, Ele quer saber aquilo que nós temos dentro de nós e que nós queremos e precisamos que seja alcançado. Mas se nós não falamos com Ele, sinceramente as coisas não podem ser respondidas. Ele está pronto a nos ouvir e, sem dúvida, está pronto a nos responder. Então nós devemos tomar conhecidas diante dEle todas as nossas necessidades, todas as nossas angústias, todos os nossos medos, todos os nossos temores, todas as nossas inquietações e frustrações, todos os nossos dilemas, todas as nossas petições. Em muitas ocasiões, como Judá, assim está a igreja. Nós estamos no verso 3 do capítulo 14. Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus e sem sacerdote que o ensinasse e sem lei. Quando você pedir para Deus fazer algo, não peça timidamente. Faça isso de todo o teu coração. Não existe nada que seja tão grande para o Deus que nós servimos. E também não existe nada que seja tão pequeno para que Ele não possa parar e nos responder. Ele quer ouvir as nossas vozes. Quando as tribulações, os maus diagnósticos surgirem no seu caminho, inevitavelmente, meus irmãos, isso acontecerá. Não fuja, corra para os pés do Senhor. Não fuja, corra em direção a Deus, porque Ele tem a resposta que você precisa. Mas quando na sua angústia se convertia ao Senhor, Deus de Israel, e o buscava, o achava. Viviam como se não tivesse Deus, mas todas as vezes que o buscavam, Deus estava lá. Naqueles momentos não havia paz, nem para o que saía e nem para o que entrava, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras. E viver sem paz, meus irmãos, é impossível. Você pode até tentar forjar a tua vida com alegria, mas sem paz você não vive. É lamentável vermos que o mesmo homem que aboliu a idolatria
e renovou o pacto do Senhor com toda a nação. Em meio a uma falsa estabilidade, ele deixou de perseverar em buscar o Senhor. Uma segunda situação, ele faz uma aliança com o rei da Síria para pelejar contra Baasa, e então Deus levanta o profeta Anani para lhe entregar o pior diagnóstico possível. Porque quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para aqueles cujo coração é perfeito para com Ele. Nisso, pois, procedeste loucamente. Asa escuta essa palavra e ao invés de corrigir os seus caminhos, ao invés de pedir perdão a Deus e se aproximar de Deus, porque ainda hoje, meus irmãos, mais forte do que o pecado é o perdão. Não existe poder maior do que o perdão. Se ele tivesse se arrependido na hora, a história terminaria de outra forma. Mas Asa prende o profeta, maltrata muitos que perseveravam em Deus. E então chega o versículo que nós lemos: e caiu Asa doente de seus pés no ano 39º do seu reinado. Grande por extremo era a sua enfermidade, e contudo na sua enfermidade não buscou ao Senhor, mas antes os médicos. Asa, nos seus últimos dias, ele deixou de perseverar e de buscar ao Senhor. Ele simplesmente ignora o bom que havia passado. Ele deixa as vitórias que havia conseguido em Deus, frutos de clamor, frutos de oração. E ele resolve enfrentar uma situação como se fosse algo que ele tivesse poder para fazê-lo. Mas ele serve de exemplo para todos nós crentes, de que realmente é possível alguém desviar-se mesmo depois de experimentar uma grande renovação espiritual. É possível, depois de você receber um grande milagre na sua vida, você se tornar tão frio que você mesmo não se reconheça. Mas deixa eu te falar que o doce Espírito Santo está aqui. E se tem um que aquece, é Ele. E Ele está aqui hoje para fazer um milagre no nosso meio. Asa deixou de confiar no Senhor e passou a confiar nos recursos humanos. Ele rejeitou o profeta do Senhor a ponto de persegui-lo. Deixou de buscar a Deus em primeiro lugar para confiar nos médicos, que naquela época usavam de sortilégios, usavam de medicina alternativa, usavam de tantas coisas. Quando o seu milagre estava a uma oração de arrependimento de distância. Se ele tivesse buscado a Deus naquele momento, meus irmãos, a cura teria chegado. Está pesando na minha alma esses dias. Porque nós temos no nosso meio muitos milagres que já estão escritos por Deus, mas que ainda não foram tomados posse. Porque parece que às vezes a palavra do homem vale mais do que a palavra de Deus. Asa não buscou a Deus, ele escutou um médico, mas tem gente que não busca a Deus e confia no Google. E daí estão se tornando médicos pela internet. E eu passei por isso esses dias também. Porque me saiu, eu não sei até agora o que foi, mas eu não estava conseguindo tocar no meu peito por alguns dias. E eu fui tomar um banho e eu notei que na ponta do meu peito estava branca. E naquele momento eu pensei, o que é isso? Nunca vi. Tirei uma foto e mandei para a Kátia. Falei assim, você fazia biologia, talvez você conheça. E a Kátia olha a foto e ela me liga na hora, ela fala assim, não tem nem ideia. Mas eu vou procurar. Eu falei, então vou me formar daqui também. Daí vai os dois para o Google. Gente, eu começo a ver, começo a falar de câncer na mama do homem e tanta coisa. E realmente eu passei dias terríveis. Mas não quis falar nada para ninguém. Mas um dia eu vou tomar banho e daí eu lembrei do pastor Marcos que falou que os nossos pais, né, na nossa geração, nos criaram com leite. De uma geração para cá é com leite condensado. O pessoal mais devagar, né? Aí eu estou embaixo do chuveiro, eu falei, Deus, eu vou apertar esse negócio aqui, vamos ver aonde que vai dar. E apertei, meus irmãos, até sair a alma.
Eu vou falar para vocês que no outro dia acordei bom. Mas tem tantas pessoas que estão vendo as coisas que estão ruins e dali já saem dizendo, olha, eu estou morrendo, olha, eu estou morrendo, eu estou morrendo, eu estou morrendo, eu estou morrendo. Mas o nosso Deus, Ele é vida e Ele é vida em abundância. E se nós não tomarmos uma atitude de apertar o mal e tirar o mal para fora, nós vamos ficar sofrendo à toa. E chegou um momento em que nós precisamos tomar uma decisão como igreja, meus irmãos. E nós precisamos entender que a forma para nós falarmos com Deus é a oração, não tem outro caminho. Ele fala conosco pela sua palavra, Ele fala conosco enquanto nós andamos, mas nós falarmos com Ele é pela oração, não tem outra forma. Mas às vezes nós não estamos orando e tampouco estamos dando tempo para ouvir a Deus, parece que Deus não está falando. Mas Deus está falando, o que importa, o que passa é que nós não estamos dando atenção para aquilo que Ele fala. Eu tenho certeza absoluta, meus irmãos, que essa palavra veio para nós hoje para nos dar cura. O Senhor tem cura para essa casa. O Senhor tem um diagnóstico novo para te dar hoje. Hoje é dia de você entender que o que você está passando não é para a morte, é para a vida, é para a glória do Senhor Jesus Cristo. Eu tenho na minha frente hoje, e sem dúvida nenhuma, pelo menos uma centena de angústias. Mas eu vejo isso como matéria-prima para um grande milagre. Eu não consigo olhar para você com dor, eu consigo olhar para você e saber que Deus vai fazer algo grande em você. E nós devemos começar a glorificar o seu nome agora. Eu lhes afirmo com as palavras do próprio Tiago, no capítulo 4, versículo 2, que diz assim, olha, vocês não têm porque não pedem. E chegou a hora de nós abrirmos os nossos lábios. Chegou a hora de nós pararmos de colocarmos os nossos sentimentos, as nossas dores, dizendo, olha, hoje eu estou me sentindo triste, hoje eu estou me sentindo mal, hoje eu estou me sentindo, preciso de um abraço. Meus irmãos, Deus está conosco em todo o tempo, Ele nos conhece. A Bíblia nos afirma ainda que todo aquele que bate a porta se abre, aquele que busca acha, e aquele que pede recebe. Então é hora de nós abrirmos os nossos lábios e clamarmos ao nosso Senhor. O pensador disse que há tempo para todas as coisas. Há tempo de chorar, há tempo de rir, há tempo de plantar, de colher, de nascer, de morrer. Tempo de guerrear, meus irmãos, tempo de fazer paz, tempo de abraçar, tempo de deixar de abraçar. Mas Deus nos fala hoje que é tempo de buscarmos ao Senhor. É tempo de, como igreja, nós estarmos na sua presença, porque Ele quer ser achado por nós. Ele quer fazer milagres maravilhosos e ainda usar da sua misericórdia. E, meus irmãos, isso vai resultar em glória ao seu santo e precioso nome. A história de Asa poderia ter terminado diferente se ele tivesse prevalecido em buscar ao Senhor. A tua história vai terminar diferente, então não desista. Não diga que é demasiadamente grande o que você não pode, mas não desista, porque a sua história vai terminar diferente. O diagnóstico bom já está na casa, e o resultado está a uma oração de distância. A Bíblia fala que se nós clamarmos ao Senhor, Ele não somente nos ouve, mas Ele nos responde. E chegou a hora do Senhor responder à sua igreja. Pastor, mas a minha situação está tão ruim, o quadro está tão escuro, não tem mais jeito. Deixa eu te lembrar que o diabo só visitou a fazenda de Jó uma vez, mas Deus governava ela sempre. Pode ter chegado o pior diagnóstico, o pior problema na sua vida, mas Deus não perdeu o governo, Ele continua sendo Deus. Ele continua agindo em nosso favor. Mas é a hora de nós abrirmos os nossos lábios como filhos e dizer, Pai, olha para mim, fala comigo, mostra-me o caminho. Acima de tudo, purifica os meus passos e se alegra no meu caminhar. Eu não posso imaginar um Deus que nos ama tanto, meus irmãos, virando as costas quando Estevão estava sendo apedrejado. Eu não consigo imaginar um Deus que ama e que no momento mais necessário Ele dá as costas e diz, olha, eu não estou aqui. Mas eu consigo ver que Estevão viu o que nós não vimos ainda.
enquanto estava completamente ensanguentado, prestes a morrer, ele disse: eis que eu vejo os céus abertos. Aleluia! Meus irmãos, os céus estão abertos, mas nós precisamos abrir os nossos lábios também. Eu não consigo imaginar um Deus onipotente, onipresente, onisciente, ficando alheio à decapitação de João Batista. Um servo fiel que foi entregue por uma mulher, uma menina, que estava se candidatando a ser meretriz. Mas eu não consigo pensar que Deus simplesmente fechou-se e virou as costas e disse: eu não tenho nada com ele. É inaceitável pensar que Deus foi alheio do sofrimento dos mártires enquanto estavam sendo queimados, passados por estacas, sendo comidos, devorados por leões. Como se Deus estivesse fechando os olhos, fechando seus ouvidos, tapando seus olhos, dizendo: eu não quero nem ver o que está acontecendo. Eu não consigo pensar que nós servimos um Deus tão pequeno assim. Mas eu creio num Deus que está próximo daquele que está próximo dele. Num Deus que pode mudar completamente a situação. De um Deus que não somente tirou Paulo e Silas da prisão, tirou Pedro também, mas um Deus que ainda hoje nos liberta das amarras e das correntes, para que o seu nome seja glorificado. Eu termino aqui. Está difícil da gente assistir televisão, gente. Difícil da gente achar um programa que seja saudável. Da gente assistir um filme do começo ao fim e dizer assim: esse filme poderia assistir com o resto da família. Mas essa semana comecei a reassistir um filme que foi feito em 1970. Dr. Zhivago. Eu acho que é porque eu estou muito vago. Mas a última cena desse filme é impressionante. Porque a filha do Dr. Zhivago levanta diante de um general, de um coronel. Esse homem pergunta para ela: onde está o seu pai, que estava com você no começo do bombardeio? E essa menina fala assim: ele não era meu pai. Falou: como não era seu pai? Ele estava com você, de mão dada com você. Ela falou: não. Você não conhece o meu pai. Se fosse o meu pai, ele não tinha soltado da minha mão no bombardeio. Ele tinha me pegado nos seus braços, ele tinha me protegido, ele tinha se colocado para me guardar, para que não acontecesse nada comigo. Será que nós estamos conhecendo o nosso Pai com essa profundidade, com essa certeza? E que os nossos caminhos não estão encobertos aos seus olhos, não, Ele sabe tudo o que está passando. Mas Ele quer que nós nos acheguemos a Ele, a ponto dEle nos abraçar, nos tomar em seus braços e dizer: olha, não tema, eu estou contigo. Filho, descansa teu coração, aquieta teu coração nos meus braços e fala comigo, porque tem resposta para a maior indagação que você possa ter na sua vida. Os irmãos sabem que a minha última irmã, ela é adotiva. E nós a achamos recém-nascida dentro de uma sacola. Suja do parto, em cima de um formigueiro, num terreno baldio. Quando a minha irmã chama a minha mãe, que vai ver e vê o que tem dentro da sacola, e vê que é uma criança, e tira essa criança do jeito que está. A minha mãe bem loira e a Patrícia moreninha, como o Marcelinho. Mas a minha mãe pegou ela nos braços e disse que quando ela pegou, ela olhou para os olhos da Patrícia e ela se apaixonou. Ela falou: é minha filha. E a Patrícia, pelo jeito, quando olhou para minha mãe, falou: é minha mãe. Porque minha mãe fala que enquanto ela abraçava ela, a Patrícia parava de chorar. Mas quando ela soltava, a Patrícia gritava. Do seu pulmão, ainda que pequeno, mas ela gritava com uma intensidade tão grande que rapidamente minha mãe a apertava. A ponto de correrem em casa, pegarem um lençol, enrolar e a Patrícia levarem para o hospital para ver o que podia ser feito. E Deus tem um cuidado tão grande que hoje em dia a Patrícia é a enfermeira que cuida da minha mãe.
Mas o que eu digo e o ponto que eu quero chegar aqui é exatamente esse. Enquanto a mãe soltava, ela gritava. E quando ela gritava, a mãe puxava para perto. Vai continuar sofrendo sozinho? Ou vai chamar o pai para perto? Vai continuar sofrendo, lutando, pensando que você é autossuficiente? Ou você vai dizer, Deus, vem para perto. Toma minha vida nas tuas mãos e faz algo novo. Não me deixa acabar como Asa acabou. Distante, enfermo, como se ele não tivesse dono. Mas Deus, escuta a minha voz e vem para perto. E a palavra que Deus pôs no meu coração é essa. Busquemos ao Senhor. E o fim dessa história será maravilhoso. Não importa o diagnóstico. Mas se Deus estiver perto, o final vai ser maravilhoso. Ainda que nós não vejamos aqui, mas pela fé nós vamos ver. Nós temos que trazer o nosso Deus para perto. E daí escutem o que o nosso Deus diz para nós quando nós o chamamos para perto. Mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi. Eu chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, e nem a chama arderá em ti. Vamos chamar o nosso Pai para perto. Creio que há 2 semanas atrás, aqueles meninos estavam dentro de uma caverna gritando e pedindo por socorro. E de repente começa a se levantar muitas pessoas ao redor do mundo para ir lá para salvar aqueles 12 meninos. Mergulhadores profissionais. Eu não vi o Mike Phelps ali no meio. E ninguém nada que nem esse homem. Há situações que são específicas. Por mais que se tenha experiência, não significa que é a resposta. A resposta para todos nós aqui hoje é Jesus. É Jesus. E ainda hoje Ele está dizendo, é só chamar. É só chamar. Eu quero ouvir a sua voz. Vamos nos colocar em pé. Aleluia. 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 Eu lembrei de um hino enquanto nós estávamos no louvor. Não sei se você lembrou, Zinho. Eu queria te convidar para cantar esse hino. Ou melhor, para você fazer essa oração comigo. Vamos pôr a letra aí. O Jura vai ajudar. Aleluia. Aleluia. Vem para perto, Senhor. Aleluia. Aleluia. Na presença de Deus derramar, só podes fruir o que estás a pedir quando tudo
deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que a se dá. Seu imenso poder te virá socorrer quando tudo deixares rogar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares rogar. Se orares, porém, sem o teu coração ter a paz que o Senhor pode dar, foi por Deus não sentir que tua alma se abriu, tudo deixando o altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares rogar. Ah, Senhor, a tua palavra nos diz que o Senhor está perto, Senhor, daqueles que o buscam. Encontra sinceridade em nossos corações nessa manhã, Senhor. Perdoa-nos, Deus, pelo pecado da autossuficiência, pensando que podemos administrar, Senhor, problemas, maus diagnósticos. Todo o poder, Senhor, está em Ti. Se com nossos lábios, Deus, temos reclamado, Senhor, se temos fugido, buscado, Senhor, solução em tantos lugares, Deus, nos perdoa. E ouve a nossa voz dessa manhã, Senhor, e sara-nos, Senhor. Sara-nos, Senhor. Senhor, nós não podemos ter um relacionamento distante contigo. O véu, Senhor, já foi rasgado, não precisamos costurá-lo de novo. Senhor, esse relacionamento, Senhor, tem um preço, essa abertura tem um preço.
Perdoa-nos, Deus, por às vezes desprezarmos, Senhor, isso, ou não darmos, Senhor, a importância suficiente. Nos perdoa, Senhor. Leva-nos, Senhor, a estarmos, Senhor, mais perto de Ti. Que os nossos lábios, Senhor, se abram para falar, Deus, contigo em todo o tempo. E que nós possamos ser maduros suficientes para entender a resposta dos Teus lábios, Senhor. Senhor, levanta muitos testemunhos dessa casa nesse dia. Eu tenho certeza, Senhor, que a Tua palavra, Senhor, veio, Senhor, para trazer cura nessa manhã. E a cura, Senhor, está em nós, Senhor, de mudarmos os nossos caminhos e buscarmos a Ti, Senhor, o tempo todo. O tempo todo. Ser, Senhor, o nosso companheiro no nosso carro. Vem conosco para o nosso trabalho. Não sai, Senhor, da nossa casa. Compartilha conosco, Deus, os nossos momentos de alegria. Entende as nossas fraquezas, Senhor, e nos dá força, Senhor, para continuarmos. Senhor. 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 Eu não ia fazer apelo, mas eu creio que tem gente que aqui está com a alma clamando, dizendo: eu quero deixar no altar, Senhor. Deixa eu deixar para trás tudo aquilo que até aqui me incomodou. E quero começar uma nova vida, Deus, contigo. Eu quero hoje sair daqui sabendo que o Senhor me ouve e tem a resposta, Senhor, para toda a situação na minha vida. Você que está com o teu coração em chama e quer sair do seu lugar, sai agora para nós orarmos juntos. Nós clamamos, Senhor. Nós clamamos, Senhor. Assim como Tu deste, Senhor, Vitória Asa. Senhor, pelo seu clamor. Assim como Tu tens ouvido, Senhor, o clamor de Pedro afundando na água, estendido as Tuas mãos. Hoje o Senhor estendeu as Suas mãos nessa casa. Senhor, escuta o nosso clamor. Escuta, Senhor, o nosso clamor. Escuta, Senhor, o nosso clamor.